meus amigos, boa tarde, boa noite. Será que a reencarnação existe? Existe alguma possibilidade? Existe na Bíblia, nas Escrituras, algum vestígio de uma reencarnação? Não, nenhum vestígio. Nós sabemos que não existe, isso já foi pesquisado, nós que conhecemos a Bíblia há mais de 20 anos, nunca vimos nada, a não ser um texto que muitas pessoas, principalmente os espiritualistas, gostam muito de explorar. E eu estou fazendo esse vídeo hoje porque eu vi um rapaz que gastou 47 minutos dando uma explicação, pretendendo dar uma explicação sobre ressurreição, regeneração, reencarnação. Nada disso. E foram utilizados diversos artifícios para fugir à contextualidade bíblica. Muito bem. Qual é o texto muito utilizado? Vamos ver se hoje nós definimos para muitas pessoas essa situação. Qual é o texto muito utilizado como sendo um respaldo a um pressuposto reencarnatório? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Aquela conversinha de Jesus com Nicodemos, a noitinha, né? Essa noitinha aí pode ser o anoitecer, realmente o entardecer, ou pode ser dentro da escuridão espiritual em que vivia o próprio Nicodemos. Mas o que diz João 3, versículo 3? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Será que essa tradução, nascer de novo, corresponde ao original grego? Não. Esse evangelho, o Evangelho de João, foi escrito em grego koiné, um grego coloquial, uma forma mais simples. E no original não está escrito nascer de novo. O que está escrito é genetai anoten. Vamos repetir. Genetai anoten. Nascer ou renascer do alto, das regiões celestiais. Nascer do alto ou nascer de Deus. Essa partícula anoten significa do alto, significa das regiões celestiais. E essa partícula anoten vai se repetir no mesmo capítulo 3, só que no versículo 31. No versículo 31, Jesus fala o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Quem vem das alturas, Ro anoten erkomai. Ro anoten erkomai. Quem do alto procede, quem do alto vem. Então, Ro anoten erkomai. Então aqui, dentro do texto, literalmente e contextualmente, mostra que é do alto, nascer não de novo, mas nascer do alto, nascer das regiões celestiais. Então, a mesma palavra anoten do versículo 3 é a mesma do versículo 31. E no versículo 31, no final, Jesus diz: quem veio do céu está acima de todos. Ele estava realmente falando das regiões altas, porque no original grego está oranos erkomai, oranos erkomai, ou seja, dos céus procedentes, dos céus originário, oranos erkomai. Então Jesus estava, no caso, falando aí
das regiões celestiais, das regiões altas. Essa partícula anoten, ela vai se repetir no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 11. Onde está? Aqui, quando Jesus conversa com Pôncio Pilatos. Capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dado, se de cima não fosse concedido. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. No original grego, se de cima não te fosse dada, está didomi soi anoten. Didomi soi anoten. Concedido a você do alto. Que te concederam do alto. Então, aqui aparece novamente anoten como sendo do alto. Em três versículos aqui, não sei se um outro tem, eu creio que não. Mas no Evangelho de João, nós vemos que genetai anoten significa nascer do alto, nascer de Deus. E isso se repete no versículo 31 do capítulo 3 e no capítulo 19, versículo 11. Então, esse anoten não é de novo, é do alto ou de cima, como estão nas Bíblias americanas, algumas mais atualizadas, you must to be born from above. Não como era antigamente, you must to be born again. Não, you must to be born from above. Então, nós temos aqui a prova de que João 3,3, o que João quer nos passar da conversa de Jesus com Nicodemos, é que Jesus disse a Nicodemos: em verdade, eu te digo que vos é necessário uma regeneração do alto. Por isso ele falou nascer da água e nascer do Espírito. Porque a água tinha para os judeus um simbolismo de renovação, de nova vida. Eles tomavam banhos de ablução, principalmente antes das cerimônias, antes das refeições, num pressuposto de purificação. Não purificava nada, mas para eles era um ritual chamado banho de ablução, em que eles jogavam água nas mãos, nos pés. Então a água para os judeus tinha um simbolismo de levar as coisas mortas, levar embora as imundícies, as impurezas. Na verdade não tinha nada profundo espiritualmente, mas era puramente superficial, mas tinha esse simbolismo importante. Nascer da água tinha esse sentido. Nem se refere, nesse caso, a batismo nas águas, não. É mais aos banhos de ablução. Uma segunda versão é que essa água seja a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fonte de águas vivas. Quando se fala em água na Bíblia, principalmente água limpa, fonte de águas vivas, fala-se da palavra de Deus. E isso coincide, porque a regeneração do ser humano vem geralmente pela palavra e por ação do Espírito, pneumatos. Então, hagios pneumatos, o Espírito Santo de Deus, ou no hebraico, Ruach HaKodesh. Então, nós vemos aqui que nascer da água e nascer do Espírito, esse Espírito aí não é o pneumati, o Espírito do homem, é pneumatos, é hagios pneumatos, é o Espírito de Deus.
e que na nossa Bíblia aqui na Ferreira de Almeida está com um E maiúsculo, mostrando que é o Espírito Santo de Deus das regiões celestiais. Então nós vemos assim que vos é necessário nascer de novo, significa realmente para nós na prática uma regeneração vinda do alto. Uma regeneração vinda do alto. E Jesus também diz uma coisa muito importante no versículo 6, que as pessoas distorcem. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, você não entende essas coisas? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Uma coisa é o nascimento da carne, pela conjunção carnal entre o homem e a mulher. Carne mais carne gera carne. Outra coisa é o nascimento do Espírito de Deus. O Espírito de Deus age no espírito do homem, dando um espírito renovado, um espírito renascido, um espírito regenerado. E isso coincide bem com o que Paulo diz na carta ao pastor Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, sendo de novo gerados, ou sendo regenerados, ou sendo renascidos, né? Pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. O lavar da regeneração e renovação no Espírito Santo. Então nós vemos aqui que João 3, versículo 3, nada tem a ver com nascer de novo. É um renascimento do alto. De novo é uma coisa, é uma repetição. E no caso aqui, com esse verbo genarro, seria uma repetição na mesma pessoa, na mesma vida, no mesmo ato. E se fosse utilizado aqui no original grego, um novo nascimento de uma nova conjugação carnal do homem ou da mulher, no original João teria escrito tiktos palin. Tiktos palin. Nós temos aqui uma definição do dicionário do dicionário informal. Reencarnação é uma doutrina contrária, portanto, aos ensinos de Jesus e dos apóstolos, e que defende a evolução moral e espiritual da alma por meio de vidas sucessivas. Essa é a definição, digamos, desse pressuposto reencarnatório. A reencarnação é o carro forte do espiritismo kardecista e podemos considerar como dogma kardecista. Para eles, essa reencarnação é um dogma, bem dizer. Diz embaixo, a reencarnação vem de uma deturpação do termo grego genetai anoten, que quer dizer nascer do alto ou nascer de Deus, e não nascer outra vez, e que seria tiktos palin, quer dizer, nascido de uma nova concepção. Então não seria aplicado senão tiktos palin, nascer de novo, nascer de uma nova aparição, o caso. Nós vemos também aqui que as coisas têm que ser vistas, analisadas contextualmente. Se Jesus Cristo, durante mais de 3 anos, pregou a salvação do homem pela intervenção dele, pela atuação dele, Jesus nunca pregou aos seus discípulos reencarnação. Jesus nunca pregou às multidões a reencarnação. E se ele tivesse pregado alguma coisa relacionada à reencarnação, ele teria seríssimos problemas.
Como é que ele poderia pregar durante mais de 3 anos a reencarnação? Coisa que ele não fez. Porém, a um judeu do Sinédrio, Nicodemos, a um único homem, na calada da noite, de noitinha, Jesus conta um segredinho a Nicodemos. Nicodemos, a salvação é pela reencarnação, pelo nascer de novo. Não. Então você vê que dentro da contextualidade, a própria conversa de Jesus com Nicodemos, ela é completamente fora do contexto da pregação de Jesus. E agora nós temos a prova de que o termo original grego, em que foi escrito o Evangelho de João, e nós demos aqui 3 exemplos, com 3 versículos, nós vemos que esse nascer do alto, que em muitas Bíblias ainda consta, na verdade é nascer do alto, nascer de Deus, nascer de uma regeneração propiciada por atuação do alto, por atuação das regiões celestiais. Ok? Eu espero que essa explicação tenha sido útil para, no caso, convencer pessoas que ainda buscam reencarnação na Bíblia. E esses versículos que foram citados, você pode discutir com pessoas eruditas. Eu não sou erudito em grego, mas eu tenho acesso a pessoas dos seminários que têm essa formação no chamado grego bíblico, né? E nós pesquisamos e nós confirmamos antes de nós fazermos esse vídeo. Não existe nascer de novo, existe nascer do alto, nascer de Deus, nascer do lavar da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.